O Jornal da Record começa com a operação militar dos Estados Unidos, que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e também a primeira-dama, Cília Flores. Líderes latino-americanos reagiram à captura do ditador Nicolás Maduro. A captura de Nicolás Maduro foi comemorada por venezuelanos que vivem em diversas partes do mundo. O ano começou desse jeito, né? Uma operação liderada pelos Estados Unidos coloca a Venezuela no centro do noticiário internacional. Estamos falando da prisão de Nicolás Maduro e da esposa dele, algo que provoca reações imediatas ao redor do mundo e que abre um novo capítulo de tensão política global. O caso entra numa nova fase com o início do processo judicial contra Maduro nos Estados Unidos. Agora o foco qual é? Entender os bastidores dessa ação, os interesses envolvidos, os impactos internacionais e os reflexos para você e para mim aqui no Brasil. Para essa análise, o JR 15 Minutos convida Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Professora, bem-vinda. Olá, é um prazer estar de volta. O prazer é todo nosso. Bem, professora, que dia 3 de janeiro foi esse, hein? O que é que aconteceu na Venezuela no último sábado, à luz do direito internacional? Olha, em termos internacionais, não só o dia 3, mas uma série de outras ações prévias por parte dos Estados Unidos são bastante questionáveis. O direito internacional ele tem um princípio básico, que é a ideia do multilateralismo. É no multilateralismo que reside boa parte da legitimidade das ações dos Estados. E, obviamente, que um ataque direto à soberania territorial venezuelana, a captura ou sequestro de um chefe de Estado que, por mais que também tenha sua própria legitimidade questionada, anteriormente a isso, a captura também ou o impedimento de navegabilidade do principal produto de exportação do país, né, os barris de petróleo, no Mar do Caribe, todas essas ações configuram violações exatamente porque elas foram produzidas de forma unilateral, sem consulta aos órgãos multilaterais, sem consulta a outros parceiros, e internamente nos Estados Unidos também há dúvidas em relação a essa legalidade. Alguns editoriais da imprensa norte-americana apontam justamente o fato de que foi uma decisão tomada somente pela Casa Branca, sem consulta aos outros poderes constitucionais. Então, sob várias perspectivas, essas ações têm muitas dúvidas sobre a legalidade e o mérito em que elas ocorreram. Bom, é algo sem precedentes na América do Sul, com precedentes na América Latina, precedentes que remontam 3 décadas atrás. Eu queria entender o que se passa nesse momento na Venezuela. Que reorganização de poder a senhora enxerga a partir do momento em que a vice-presidente assume o governo, manda prender todos os possíveis envolvidos na captura e prisão de Nicolás Maduro, e agora as milícias armadas nas ruas, que não falam a mesma língua dentro do próprio chavismo, vislumbram ou não, professora, uma chance de conquistar um pedaço de poder? Esse é o cenário ainda muito nebuloso. Tem uma expressão que nós usamos muito nas relações internacionais, que é sob a névoa da guerra, quando a gente não consegue ver com tanta clareza o que está acontecendo do outro lado. Inclusive, essa tem sido uma das características do chavismo sob Nicolás Maduro, principalmente, a falta de transparência, a falta de clareza realmente em relação ao que se passava nos bastidores do poder, porque do ponto de vista externo há uma grande homogeneidade no discurso, seja da Delcy Rodrigues quando toma posse, seja até mesmo do filho de Nicolás Maduro, que se apresentando na Assembleia Nacional no dia 5 de janeiro, que é o Congresso venezuelano, disse estar ao lado tanto da Delcy Rodrigues como do Jorge Rodrigues, que foi eleito novamente presidente do Congresso na Assembleia Nacional e seria o próximo, inclusive na linha sucessória. Então, aparentemente, parece que eles estão falando o mesmo idioma, estão falando em defesa da soberania nacional, estão repudiando fortemente o ataque, dizem que Nicolás Maduro ainda é o presidente, que ele foi sequestrado,
que houve uma violação muito grave da soberania venezuelana, mas os bastidores que, como eu disse, não é tão simples da gente ter a clareza, é preciso buscar várias fontes e compreender também a própria dinâmica política venezuelana, a coisa é um pouco mais complicada. Há muitas dúvidas sobre a própria lealdade da Delcy Rodrigues já nas últimas semanas e, obviamente, com a saída do Maduro nesses termos do país, isso se tornou ainda mais intensificado, porque ela já tinha ido aos Estados Unidos para negociar uma tentativa de diminuir as tensões com Donald Trump e muitos voltaram de lá dizendo que ela teria entregado ali de bandeja a cabeça do Maduro como uma forma de talvez terceirizar as responsabilidades e todas as denúncias que a Casa Branca fazia à Venezuela, deixando somente o Maduro pagar o pato, por assim dizer, e conseguindo preservar a estrutura de poder. O que tem chamado muito atenção nessas primeiras horas, depois da operação militar norte-americana, é que parece que houve, fazendo até uma analogia com o jogo de xadrez, a captura do rei, mas sem que isso significasse um xeque-mate. E aí, de fato, nos leva a pensar se realmente ele era o rei, porque uma das coisas que se percebe já há muito tempo na Venezuela é o grande poder que os militares possuem. O Nicolás Maduro não era um militar, inclusive no começo do governo dele ele teve alguma dificuldade de interlocução com esse setor, e não é à toa que desde 2013 eles vão se tornar figuras importantíssimas nos principais cargos do país, no setor do petróleo, na economia, e vão ganhar bastante relevância, como, por exemplo, o Diosdado Cabello, Vladimir Padrino Lopes, que é o atual chefe das Forças Armadas. E, curiosamente, mesmo após um grande fracasso do ponto de vista militar, por não terem conseguido impedir a saída do presidente daquela maneira, ele não renunciou, ao contrário, ele continua dizendo que está defendendo a Revolução Bolivariana. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um grande clima de dúvida e, de certa forma, até uma conspiração dentro do país, se realmente aquilo que o governo e as lideranças estão dizendo, de defesa da soberania, né, de repúdio internacional, se isso vai se converter realmente em ações para blindar, principalmente a economia venezuelana, dessa maior entrada do capital privado norte-americano, que foi o que Donald Trump anunciou, ou se nos bastidores tem havido alguma negociação do tipo, nós entregamos o petróleo e, em troca, permanecemos no poder. Bom, por hora o que nós temos é a queda forçada de um presidente, mas não do seu regime. E quando os Estados Unidos afirmam governaremos a Venezuela por um tempo, controlaremos a entrada e saída de petróleo a partir de empresas americanas, o cenário internacional também precisa ser analisado. A Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, já se reuniu e eu gostaria da sua avaliação do que acontece. Primeiro, na instância da ONU e segundo, na instância interna americana, porque Maduro não será julgado por leis internacionais, mas pela lei americana dentro de Nova York. Exato. Nas Nações Unidas, ficou muito nítida, ficaram nítidas as posições dos países que já tinham sido veiculadas previamente. Então, no geral, um grande rechaço ao fato de que essa operação se deu à revelia do direito internacional, então mesmo países que tinham posições críticas e que até nem reconheciam a legitimidade do governo de Nicolás Maduro, entenderam que a ação norte-americana não se justificava por este fato, né, e que, portanto, ela também era ilegal, assim como os aliados tradicionais dos Estados Unidos e, obviamente, a própria delegação norte-americana, reiterando o fato de que Nicolás Maduro seria um criminoso pela lei norte-americana e que, por isso, não teria havido nenhum tipo de violação jurídica, já que ele também não seria presidente do ponto de vista da legitimidade internacional, né? Mais de 60 países não reconheciam essa legitimidade, seja na América Latina, seja fora. Era um indivíduo já sancionado pela União Europeia, também pelos Estados Unidos, então eles usaram muito desse discurso para defender a ação no âmbito das Nações Unidas. E toda essa discussão, ela revela uma das questões-chave do multilateralismo global atual, que é a dificuldade de construção de consenso, sobretudo nesse órgão que é o Conselho de Segurança, que demanda justamente consenso para tomar medidas efetivas. Então, havendo dentro da estrutura dos 5 membros permanentes, pelo menos um que tem uma posição distinta, e nesse caso, obviamente, são os Estados Unidos, é impossível chegar a uma resolução. Em termos da posição do Maduro, dentro da lei norte-americana, ele está sendo enquadrado pela questão
das drogas. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que quem está fazendo a acusação, né, a procuradoria que está fazendo a acusação, vai ter que apresentar as provas de que Maduro realmente teria ligações com o narcotráfico e ele, portanto, não será julgado por outras questões pelas quais ele vinha sendo criticado já há bastante tempo, como, por exemplo, violação aos direitos humanos, crimes de lesa humanidade, mas sim por narcoterrorismo. E isso, dentro da legislação norte-americana, faz sentido, porque houve justamente no começo do governo Trump essa mudança da figura jurídica do narcotráfico como um tipo de terrorismo também. Então, ele vai ser julgado dentro deste âmbito e não será passível, por exemplo, de condenação no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, onde também há denúncias contra ele, mas como os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Roma, que garante a legitimidade do TPI, ele não vai sofrer essas sanções, mas sim as sanções da justiça norte-americana. No Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos deveria ou não se abster de votar quando o que está em xeque é uma de suas ações? É uma possibilidade, já que eles são um membro permanente com poder de veto, então existe uma figura jurídica dentro do Conselho de Segurança de quando um dos membros permanentes fazem parte da ação que está sendo julgada, eles podem se abster justamente porque eles não vão ali representar os seus próprios interesses, que certamente vai gerar um dissenso. Então, essa é uma possibilidade jurídica também. Mas como os Estados Unidos apresentaram esse argumento de que, na verdade, eles estavam seguindo a sua própria jurisdição interna, então o que eles estão afirmando é que não cabe ao Conselho de Segurança das Nações Unidas fazer esse julgamento. Bom, e nós, aqui no Brasil, quando vemos algo assim acontecer, nós estamos enxergando a lei do mais forte ou nós estamos enxergando o direito interno de um país sendo trasladado para outro país? Nós corremos o risco de ver algo semelhante acontecer de novo? Eu acho que é uma preocupação bastante pertinente nesse contexto, porque é claro que, nesse momento, todos os olhos estão voltados para essa ação unilateral dos Estados Unidos na Venezuela e como isso pode remodelar as relações internacionais, mas essa não é a única ação unilateral de uma grande potência nos últimos anos. Isso tem acontecido em vários outros territórios mundo afora e é exatamente por isso que essa preocupação tem se tornado cada vez mais intensificada, ou seja, de que as grandes potências estão abandonando as normativas do direito internacional e os princípios do multilateralismo para aproveitarem da sua grande força militar, nuclear, econômica e política para imporem os seus interesses mundo afora. Então, vamos dedicar o último minuto aqui do nosso JR 15 Minutos a um exercício de o que é que podemos assistir nas próximas semanas e meses. Maduro já passou por uma audiência de conciliação, já entendeu as acusações que lhe são feitas, provavelmente vai a julgamento. As forças internas venezuelanas buscam agora uma coalizão. Marco Rubio já disse, podemos conviver com Delcy Rodrigues caso ela faça a coisa certa. Entendamos essa coisa certa sob a ótica norte-americana. E o governo brasileiro, que assim como vários governos do mundo condenaram a ação na Venezuela, que outros tipos de poderes essa sociedade internacional tem a partir de agora para mediar o conflito? Essa é a grande dúvida que resta nesse momento, se realmente vai haver espaço para outros atores internacionais, sejam países vizinhos, sejam outras potências fora do que é chamado o hemisfério ocidental ou continente americano, para se envolverem nesse imbróglio que surge agora na Venezuela com a retirada do Maduro, o início de um governo que segue a mesma linha, mas que não está claro exatamente para onde vai caminhar, sobretudo no que se refere à questão econômica, né? Se o petróleo vai continuar sendo explorado de forma nacionalizada, com parcerias, por exemplo, de empresas chinesas e russas, ou se o capital privado norte-americano vai entrar. Ao que parece, não tem havido muito espaço, muita brecha para negociação. Mesmo o Brasil e o presidente Lula, quando tentaram intermediar a tensão antes mesmo de se configurar um conflito ou uma ação unilateral, foi ignorado. Então, me parece que, nesse sentido, a América Latina e qualquer outro país que tentar se colocar diante dos interesses de Donald Trump na Venezuela, não vai ter muito espaço. Então, certamente é um mundo que está caminhando para ações cada vez mais unilaterais e violentas, e Donald Trump demonstrou que não está fazendo blefes, né? Que ele realmente está disposto a utilizar todo o arsenal
e todos os instrumentos de poder dos Estados Unidos para conseguir o que ele quer. Falamos nessa edição da Venezuela, que faz fronteira com o Brasil. Os repórteres do Jornal da Record estão em Pacaraima, também estão na Colômbia e estão tentando acompanhar o conflito de dentro da Venezuela. O que vai acontecer daqui para frente? Voltamos a conversar por aqui. Por isso eu agradeço demais a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina, Carolina Pedroso. Obrigado, professora. Muito obrigada, até mais. Busque pelo JR 15 Minutos no seu tocador de streaming predileto. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.